Gente do céu, não é assim que eu começo o vídeo, né? Gente querida, a paz. Eu tenho que dividir um negócio com vocês. Fez a minha mente, ó, explodir. Eu tô fazendo explosão aqui, mas com a mão eu não consigo, mas entenda. Que coisa preciosa. Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim: porque nós não recebemos um espírito para novamente andarmos em temor, com medo. Quem não tem Deus como pai anda com medo, porque não tem quem cuide. Nós que temos Deus como Pai, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus e somos feitos filhos, nós não andamos com medo porque nós temos um Pai que cuida de nós. E olha que incrível esse texto. Vocês não receberam um espírito para andarem com medo, mas receberam um espírito e através desse espírito Deus nos adota como filhos. E sendo filhos nós podemos clamar Abba, Pai. Abba é uma palavra que, né, dentro da cultura hebraica, dentro da gramática hebraica, ela dá de entender uma criança chamando pai. Uma criança balbuciando, né? Pai, papai, papai, Abba, Abba. Pai, a gente pode chamar Deus de pai. Mas o que me chamou muito a atenção é que eu estava lendo recentemente um documento sobre a história de Roma Antiga, que não um documento cristão, um documento histórico, né? Um estudo sobre a divisão familiar dentro da cultura romana. E isso me fez entender a preciosidade do que Paulo quis dizer quando ele escreve aqui nesse verso 15 sobre a adoção. Entenda que o contexto onde o livro de Romanos foi escrito, Paulo escreveu para os crentes em Roma, para aqueles que estavam conhecendo, aprendendo a conhecer Jesus, toda a doutrina dos apóstolos, mas que eles estavam inseridos numa cultura romana. Então, Paulo escreve de uma forma que os romanos entendessem. Então, nós temos que ler que ele está escrevendo para pessoas que estão dentro dessa cultura. E a adoção dentro da cultura romana é algo extremamente importante. E isso, quando aplicado dentro desse entendimento do texto, faz com que o nosso sentimento de gratidão a Jesus só aumente. E eu vou explicar para você por quê. Dentro da cultura romana, o pai, quando ele fosse deixar os seus bens, o pai ele preparava um herdeiro. Todo pai romano, principalmente os de muitas posses, faziam isso. Eles preparavam um herdeiro para assumir os seus negócios, como se fosse para continuar o seu legado. Então o pai, ele dava muito valor ao filho, porque a herança era dada ao filho, homem. Então ele preparava aquele menino para ser uma continuação até melhor do que do próprio legado de vida dele. Então o que é interessante aqui é que quando um pai não tinha filho homem, ele escolhia, preste atenção, ele escolhia um menino que lhe agradasse, que chamasse a atenção dele, e ele escolhia esse menino para adotar esse menino e para torná-lo herdeiro de todo o teu reino. Vocês já estão entendendo aí? O que é incrível é que pode ser, em alguns casos, que esse pai já tivesse outros filhos, mas por algum motivo ele não queria que aqueles filhos continuassem o seu legado. Então ele ia lá e escolhia um. Quem que era? Normalmente era uma criança prodígio, normalmente era alguma criança que chamava a atenção dele, normalmente era algum menino que se destacava nos esportes, nas lutas, nas filosofias, na matemática, na ciência, enfim, qualquer área. E aquele menino chamou tanto a atenção daquele pai, que aquele pai, ele escolhia aquele filho e ele passava a ter até mais valor do que os filhos naturais. Porque os filhos naturais, o pai não teve como escolher, mas o filho adotado foi um filho que o próprio pai foi lá e escolheu para ele, falou: esse aí eu quero que seja meu. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, verso 1. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas isso é muito lindo, porque isso mostra que eu e você, nós somos filhos adotados por Deus, porque Ele nos escolheu para ser filho dele. Ele escolheu você para ser filho e filha dele. Isso é coisa, gente, isso é muito precioso. Eu vejo pessoas que falam assim: eu aceitei Jesus. Não, você não aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu não conquistei o amor de Deus por algo que eu tenha feito. Não é porque eu mereci ou é porque eu tô colhendo por algo que eu fiz. Não, de forma alguma. Nós hoje somos filhos dele somente porque Ele nos escolheu pela graça e se manifestou na nossa vida através do Espírito Santo, e nós cremos e nós fomos adotados por Deus. O que eu acho muito demais disso tudo é que o filho adotado, quando ele era adotado, muitas vezes ele era criança, então ele não estava apto
preste atenção, para assumir o reino do pai, para assumir as coisas do pai. Mas esse menino ele era adotado para que ele fosse treinado para ser parecido com o pai. Ele foi chamado para ser educado. Deus, quando ele chama você, não é porque você está num estado que o agrada, no sentido de que você é fantástico, lindo, maravilhoso e impecável, e é por isso que Deus te chamou. Não, mas porque Deus ele vê o além, ele vê lá na frente, ele vê o porvir. Deus, ele chama eu e você vendo a pessoa que nós seremos lá na frente junto com ele. Deus vê o projeto terminado, Deus vê a glorificação. 1 João capítulo 3, filhinhos, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando Cristo se manifestar, nós o veremos, e assim como ele é, nós seremos. Então Deus, ele chama você, ele adota você com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, com todos os seus pecados, para te ir te santificando, te moldando, te transformando. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá Romanos 12. Então ele vai te transformando para você ser cada dia mais parecido com Jesus, até alcançar o estado da glorificação, que é o dia que nós seremos levados para habitar para sempre com ele em glória. Outra coisa interessante sobre a adoção dentro do contexto romano é que muitas vezes acontecia o caso de um cidadão muito rico, ele se interessar muito pela intelectualidade de algum rapaz e adotava esse rapaz. Só que esse rapaz tinha família. Então ele entrava em algum acordo com a família, que era mais pobre, tinha menos posses, e essa família permitia que ele fosse adotado. Então ele passava a ter duas famílias. Então ele tinha uma família do rico e ele continuava também tendo a família do pobre. Então ele tinha os dois nomes. Ele tinha o nome do meio da família antiga e o nome final, né, que seria o nome principal, do pai que o adotou. Eu acho interessante porque o meu pai, né, meu pai aqui em Taubaté chama Jorge, minha mãe é a tia Lalá. O Jorge, ele vai ser sempre meu pai. Mas eu fui adotado por Deus, então eu sou das duas famílias. O meu pai, Jorge, ele não deixa de ser meu pai. Eu vou honrá-lo, vou amá-lo para sempre. Mas o meu verdadeiro pai é aquele que me adotou. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo por isso. E tem mais uma coisa muito, muito fantástica na palavra de Deus. Eu amo demais a Bíblia. Gente do céu. Que está lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, se eu não estiver enganado. 23. Onde ele diz assim: porque nós fomos gerados de novo. De novo. Não de uma semente corruptível. Aqui ele está falando do espermatozoide. Semente corruptível, que gera carne. Mas de uma semente incorruptível. Essa semente é a palavra de Deus. Nós nascemos de novo. Não mais da semente corruptível, espermatozoide, mas nascemos de novo da semente incorruptível, a palavra de Deus. Então, de uma certa forma, se você perguntar, Dani, hoje você é adotado ou é filho? Eu sou filho. Fui adotado. Deus me chamou por adoção, mas ele me fez nascer de novo para ser filho legítimo do Pai, cidadão celestial, homem espiritual, com nome escrito no livro da vida, só esperando o dia em que a trombeta toca e eu volto para casa e habito para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos nessa terra sendo sal e luz, manifestando o caráter de Cristo para que mais pessoas sejam salvas através do Espírito Santo na nossa vida. Você é filho e filha adotado, viu? Vocês foram adotados e gerados de novo em Cristo Jesus. Então, para com toda essa frescurinha aí de eu não sou importante, ninguém liga pra mim, Deus não se importa comigo, e tua fuça de ovelha vesga. Se você foi chamado pelo Espírito Santo, se você foi chamada pelo Espírito Santo, você foi adotado e adotada por Deus, e se você foi gerado de novo para ser filho e filha, você teve o maior privilégio da história. O nome escrito no livro da vida. Nunca mais você caia nessa mentira do diabo de dizer que você é qualquer um ou qualquer uma. Amo vocês, sou o pastor Daniel Sade. Deus te abençoe de verdade.